Boker Tov, Shalom Aleichem. Estou aqui novamente com os estudos do Moré João Alves Corrêa, vulgo Moré Este, tem por título A Outra Face. Mais de 70 profecias analisadas uma a uma, amparadas pelos comentários de grandes eruditos judeus antigos e modernos. Dando continuação aqui o estudo 4, que comecei ontem, não tive como terminar, vou continuar aqui, sobre o nascimento de Atis. Uma filha do rio Sangarius, dizem, tomou do fruto e deitou-o em seu colo, quando ele totalmente desapareceu e ela concebeu. O menino nasceu e foi abandonado, mas ele foi atendido por um bode. Pausânias, descrição da Grécia 7, 17, 9 a 11. Orígenes, em sua obra contra Celso 1:37, cita alguns deuses pagãos antigos nascidos de virgens, Danae, Melanippe, Auge e Antíope. As histórias sobre esses deuses são antigas, diz Orígenes, porém contrárias à concepção virginal de Jesus, são apenas fábulas. Ou seja, pelo critério de Orígenes, todas as demais histórias sobre concepção virginal não passariam de mitos ou lendas. Só a de Jesus seria verdadeira. Porém, como vimos pelo que confessou John Dominic Crossan, seria ilógico crer em apenas uma dessas histórias e rejeitar as demais como meras fábulas. Orígenes disse ainda, no mesmo parágrafo citado acima de contra Celso, nós, cristãos, não somos os únicos a recorrer a narrativas miraculosas desse tipo. Isso em relação aos outros relatos sobre concepção virginal. Note-se que Orígenes usa esta argumentação para validar a crença cristã, porém nega qualquer traço de veracidade nas demais histórias sobre o mesmo tema. Uma atitude nada coerente. Perseu. Justino Mártir, em sua primeira apologia 22, diz: ele, Jesus, nasceu de uma virgem. Aceitem isso da mesma forma como creem em relação a Perseu. Porém, o mesmo Justino Mártir diz na mesma primeira apologia 64. Os demônios engenhosamente simularam que Minerva era filha de Júpiter, não por união sexual. Agora vamos para o estudo de número 5. Jesus, o Galileu. 5.1. A origem não judaica dos Galileus. Segundo Tanar, escrituras judaicas, o rei Salomão recompensou Hiram I de Tiro por determinados serviços prestados ao reino de Israel quando da edificação do templo sagrado em Jerusalém, dando-lhe como presente uma planície de terras altas entre as montanhas de Naphtali. Hiram chamou de a terra de Cabul, que significaria, no dialeto de Tiro, a indesejável. Em Isaías 8:23, 9:1, a região é conhecida como Galileia das Nações, ou Galileia dos Gentios, hebreu, Gelil Hagoim, hebraico, Gelil Hagoim. O nome Galil ou Hagalil é mantido até hoje. Curiosamente, apesar de ter o sentido de distrito, pelo desprezo comum demonstrado à região desde os dias de Hiram, há uma associação do termo com a raiz Galal, esterco. A região foi conquistada pela Judéia durante o período dos reis asmoneus, que colonizaram-na com população judaica, vinda do sul do antigo reino de Judá. Neste período deu-se o que chamamos de judaização da Galileia, no qual a maioria da população admitiu a superioridade do templo de Jerusalém sobre o templo samaritano edificado sobre o monte Gerizim.
Os galileus passaram então a adotar as leis e costumes judaicos, muito embora muitos de seus antigos vínculos com o mundo pagão ainda se mantivessem intactos. Veremos que isso é verdade, mesmo durante os dias em que teria vivido Yeshua, um dos personagens que contribuíram para a construção do mito de Jesus neotestamentário. A conversão em massa dos galileus foi levada a efeito nos dias de João Hircano, 134 a 104 antes da Era Comum, e segundo se diz, a mesma foi imposta aos galileus e idumeus que viviam como súditos dos asmoneus naquele período da história de Israel. Naturalmente, tanto galileus como idumeus não tinham origem judaica e suas crenças não tinham nada a ver com o estrito monoteísmo de Israel. Caso tenham sido migrantes da Judéia ou camponeses estrangeiros forçados à conversão ao judaísmo, que acabaram recebendo o nome de galileus nos dias de Jesus. Uma coisa fica muito bem estabelecida. Eles eram considerados diferentes em muitos aspectos em relação aos judeus que viviam mais ao sul, próximos de Jerusalém. L. Michael White, em sua obra From Jesus to Christianity. 5.2 Relações entre galileus e judeus. Talmud da Babilônia, Tratado Eruvim 53a-b. Rabi Yehudá afirmou em nome de Rav: os judeus que cuidam da beleza de sua linguagem retêm o seu aprendizado, mas os galileus que não cuidam da beleza de sua linguagem não retêm aprendizado. Mas será que isso depende do quanto alguém se preocupa com a beleza linguística? Sim, pois se diz que os judeus que são exatos em sua linguagem e que estabeleceram técnicas de memorização como auxílio retêm o seu aprendizado, mas os galileus que não são exatos em sua linguagem e que ainda por cima não desenvolveram técnicas de memorização não conseguem reter seu aprendizado. Os judeus que aprendem de um mestre retêm o seu aprendizado, mas os galileus que não aprenderam de um mestre não retêm aprendizado. Ravina dizia, os judeus que fizeram seus estudos acessíveis ao público em geral retêm seu aprendizado, mas os galileus que não tornaram seus estudos acessíveis ao povo não retêm aprendizado. Esta passagem do Talmud citada acima demonstra como eram as relações entre judeus e galileus. Os primeiros normalmente viam os últimos como um povo não dedicado ao estudo das leis da fé judaica e que não tinham muitas condições ou capacidade de entendê-las e de incorporá-las ao seu viver diário. Essas tensões começaram em meio ao pós-exílio, quando o puro elemento judeu começou a ser gradativamente menor. Em 165 a.C., Simão Macabeu pôde resguardar os galileus e seus ameaçadores vizinhos, levando toda a comunidade embora para a Judéia. Confira 1 Macabeus 5, 14 ao 17. Joséfo nos informa sobre a conquista de Aristóbulo I da Iturreia. Antiguidades 13, artigo 3, acho que deve ser, artigo 3. Ele compeliu muitos dos itureus a adotarem os costumes religiosos judaicos e a obedecerem à lei judaica. Pouco se duvida que a Galileia tenha recebido tratamento diferente. Enquanto os judeus, pela sua religião e em seu patriotismo, como mostra a história posterior, a população da Galileia era constituída por estranhos elementos mesclados de arameus, itureanos, fenícios e gregos. Nestas circunstâncias, eles dificilmente poderiam provar a ortodoxia do sul, Judéia, que eram de fato apegados aos costumes e leis dos judeus. Esta origem mista explica as diferenças de fala que os distinguiam de seus irmãos do sul, que olhavam a Galileia e os galileus com certo desprezo. Esta origem mista dos galileus explica, em parte, as diferenças dialetais que os diferenciavam de seus irmãos do sul, que viam a Galileia e seus habitantes, em geral, com certo desprezo, o que encontra eco até mesmo no Novo Testamento. Confira João 1,46, 7,52.
5.3 A origem galileia de Jesus. Pode vir algo bom de Nazaré? Perguntou um dos futuros discípulos de Jesus em um trecho do Novo Testamento, referindo-se à cidade da Galileia onde Jesus teria nascido, muito embora alegue-se pelo NT também que ele teria nascido em Belém, argumento que será analisado na sequência. Essa interessante menção mostra a má fama da antiga província do norte do atual Estado de Israel, de onde também eram todos os discípulos de Jesus, com exceção pelo que se percebe a partir de seu patronímico Judas Iscariotes. A região, altamente menosprezada pela sociedade judaica da época, era conhecida como terra de revolucionários. Exemplo disso são relatos históricos que contam que, por volta de 4 da Era Comum, um rebelde saqueou o arsenal de Séforis, capital da província, e armou seus seguidores. Capturando as tropas romanas que governavam a Palestina, queimaram a cidade, que depois foi reconstruída. Após 10 anos, um outro insurgente, conhecido como Judas, levantou uma revolta contra o imperador de Roma, conclamando os galileus a não pagarem os impostos. Como resultado, cerca de 960 judeus, entre homens, mulheres e crianças, se mataram para não serem levados como prisioneiros pelos soldados romanos. Se olharmos a história da Galileia desde o período das tribos de Israel em 1200 AC, deve ser a Era Comum, não sei. Quando é AEC, é antes da Era Comum, aqui está apenas AC, né? Deve ser a Era Comum. Vemos que se trata de uma região cobiçada e área de constantes conflitos bélicos ao redor da produção agrícola, afirma Rafael Rodrigues da Silva, professor de teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, São Paulo. Maiores produtores de trigo da Palestina, graças a essa fartura e recorrentes confrontos, os galileus eram chamados de numerosos e belicosos. Os profetas do judaísmo viam a Galileia considerada culturalmente retrógrada, religiosamente impura, como uma terra de maldição, e os textos rabínicos não perdoam aquela região, criticando, na maioria das vezes, comportamentos irreverentes, raras vezes, porém, elogiando certos aspectos positivos que poderiam ser observados. Segundo escritos da época, o dialeto hebraico falado na região era tão grosseiro que os galileus não eram chamados para ler a Torá nas sinagogas de outras províncias. Falar o aramaico, a linguagem comum, de forma grosseira, era algo que caracterizava o judeu da Galileia. Em termos sociais, a região mantém desde tempos antigos a organização por meio de clãs, famílias, que se congregavam em aldeias e vilas, explica Rodrigues da Silva. Temos as aldeias da Alta Galileia e da Baixa Galileia, que socialmente e politicamente falando, representaram a força de defesa da província frente ao controle das cidades e certamente na resistência ao domínio estrangeiro, continua ele, referindo ao rígido domínio romano na região. Falar da Galileia a partir das aldeias implica na percepção de uma região marcada pela manutenção das antigas tradições. A transmissão oral dessas tradições era um aspecto característico da província. A oralidade era muito forte na Galileia, assim como a resistência da cultura do povo presente na manutenção da língua aramaica, diz ele. As sinagogas também eram peça fundamental na organização da sociedade. Em termos religiosos, nos deparamos não só com a Galileia que mantém as tradições da casa, mas que também concentra as dimensões da religião nas sinagogas. Era lá que o povo estudava a Torá, fazia suas orações diárias e reunia-se para discutir os problemas da vila, continua Rodrigues da Silva, que destaca a importância das sinagogas também como local para a realização de assembleias gerais. Uma observação da literatura rabínica revela várias diferenças entre os galileus e outros judeus antigos. Richard Horsley, professor de línguas clássicas e religião na Universidade de Massachusetts, conta em seu livro Arqueologia, História e Sociedade na Galileia.
O contexto social de Jesus e dos rabis, editora Paulus, que os galileus eram acusados de ignorância por darem altas ofertas aos sacerdotes e divergiam do povo da poderosa província da Judéia em questões como casamento, posse de terras e outras práticas e costumes. Devido à sua localização geográfica, a Galiléia era ponto de encontro de diferentes povos, e por isso havia uma grande miscigenação entre os galileus. Esse convívio de judeus tradicionais com pagãos é apontado por estudiosos como um fator que influenciava os judeus da Galiléia a não cumprirem as leis da Torá com tanta rigidez como os judeus de Jerusalém, por exemplo, e interpretá-las de forma diferente. Além disso, o fato dos galileus permitirem que pagãos participassem de suas cerimônias religiosas era mais um motivo para que a região fosse menosprezada pelas outras províncias. Ao contrário das sinagogas encontradas ao sul, as sinagogas da Galiléia eram ricamente adornadas e decoradas com mosaicos e motivos que perigosamente associavam a fé de Israel com crenças, costumes e práticas das nações adjacentes, e isso por si só já era motivo mais do que suficiente para que o desprezo pela Galiléia se acentuasse. Um testemunho desse sincretismo religioso galileu, apesar de tardio, século V, pode ser apreciado nas formas, estruturas e mosaicos encontrados na sinagoga Bet Alfa, na Baixa Galiléia. Vide imagem à esquerda. Nos mosaicos encontrados nesta antiga sinagoga, podemos perceber o alto nível de assimilação religiosa dos galileus. No mais famoso painel encontrado ali, vemos os signos do zodíaco em torno do carro-sol de Hélio, uma das muitas divindades do panteão grego-romano. Esse aqui é o que tinha na sinagoga lá da Galiléia. Foi exatamente desta região que Jesus teria vindo, mesmo segundo o Novo Testamento, que procura se desvencilhar desta incômoda ideia, tendo em vista que era tradição popular que o Messias de Israel deveria nascer em Belém. Esta tradição, porém, como veremos adiante, não estava embasada séria e seguramente nos ditos e escritos dos sábios de Israel. Tratava-se, no mínimo, de uma interrogação pífia e tíbia de uma importante passagem dos profetas, diz o Evangelho de Mateus. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Mateus 2, versículos 4 ao 6. A fim de satisfazer esta suposta profecia que indicava o exato local do nascimento do Messias, os evangelistas trataram de fazer com que José e Maria supostamente se deslocassem da Galiléia, onde estaria sua verdadeira origem, para a Judéia, especificamente para a aldeia de Belém. E como fizeram isso? Lucas, em especial, aponta alguns motivos para que o casal tivesse que ir até Belém. No caso, um censo que teria sido convocado por Augusto. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Lucas 2, versículo 1 e 2. O problema é que o censo de Quirino refere-se ao cadastro de todos os habitantes das províncias romanas da Síria e da Judéia para propósitos de taxação de impostos, o que ocorreu entre 6 e 7 da Era Comum, não antes. Este censo ocorreu sob o governo do imperador César Augusto, 27 antes da Era Comum a 14 da Era Comum. Quando então Públio Sulpícios Quirinius foi apontado governador da Síria, após o banimento de Herodes Arquelau da tetrarquia da Judéia. Isto faria com que Jesus tivesse nascido por volta de 6 ou 7 da Era Comum, o que seria uma séria contradição cronológica com o relato de Mateus, que coloca o nascimento de Jesus
como tendo ocorrido antes do ano 4, antes da Era Comum, posto que o evangelista menciona Herodes, o Grande, como um perseguidor de Jesus ainda criança. Herodes, como sabemos, morreu no ano 4 antes da Era Comum. O lapso de tempo entre os relatos de Mateus e Lucas sobre o mesmo evento seria de então, no mínimo, 10 anos. O fato é que a cidade de origem do anônimo, que poderia ter dado origem ao mito de Jesus, pode ter sido uma outra Belém, situada exatamente na Galileia. Os evangelhos foram escritos muitos anos após a suposta vida de Jesus e seus relatos tentam ligá-lo a Belém da Judéia pelo fato de que, como apontamos antes, era tradição popular crer que o Messias de Israel deveria nascer na cidade de seu ancestral David. Isto reforçaria a ideia de um Messias na casa de David, o que certamente poderia atrair judeus à nova fé. Muitos arqueólogos afirmam que o homem que teria dado origem ao mito de Jesus nasceu em Belém da Galileia, ou então nas regiões circunvizinhas a Nazaré, naquela mesma região. Por todos os evangelhos, Jesus jamais é chamado de Jesus o judeu, mas sempre de Jesus o galileu. Na verdade, o Evangelho de João, que não pertence à tradição comum dos chamados sinóticos, visão conjunta, temos uma passagem onde é questionada a origem galileia de Jesus, 7, 41 a 43, de certa forma, colocando em xeque a legitimidade das reivindicações de Jesus, uma vez que tinha-se como verdadeira a tradição de que o Messias deveria nascer em Belém da Judéia. Escavações arqueológicas mostraram que Belém da Judéia provavelmente não existia como uma cidade funcional entre 7 e 4 antes da Era Comum, quando acredita-se que Jesus tivesse nascido. Estudos feitos na cidade apresentaram uma grande quantidade de material da Idade do Ferro, 1200 a 550 antes da Era Comum, bem como material do século VI da Era Comum, mas nada do primeiro século antes da Era Comum ou primeiro século da Era Comum, Avram Oshri, um arqueólogo sênior da Autoridade de Antiguidades de Israel, diz: não há surpresa em não encontrarmos nenhuma evidência arqueológica que liga Belém, na Judéia, ao período em que Jesus teria nascido. Se o Jesus histórico realmente nasceu em algum lugar chamado Belém, Oshri acrescenta: é mais provável que seja a Belém da Galileia e não a da Judéia. A evidência arqueológica certamente parece favorecer a primeiro, um centro movimentado a poucos quilômetros da possível casa de José e Maria, em oposição a um local despovoado quase uma centena de quilômetros de casa. Nessa Belém, Oshri e sua equipe descobriram os restos de um mosteiro e depois a maior igreja bizantina em Israel, o que levanta a questão de por que uma casa tão grande de culto cristão teria sido construída no coração de uma área judaica. O arqueólogo israelense acredita que é porque os primeiros cristãos reverenciavam Belém da Galileia como o local de nascimento de Jesus. Não há dúvida em minha mente que estas são provas impressionantes e importantes de uma forte comunidade cristã estabelecida em Belém da Galileia, pouco tempo depois da morte de Jesus, diz ele. Oshri, no entanto, duvida que Belém da Galileia será reconhecida como local de nascimento de Jesus em breve. Os interesses empresariais são muito importantes, diz ele. Depois de todo esse tempo, as igrejas não têm um forte interesse em mudar a história da natividade. Texto da pesquisadora Marisa Larson para a National Geographic Magazine. 5.4 O aramaico galileu de Jesus. É aceito de forma geral que Jesus e seus discípulos falavam principalmente o aramaico, a língua comum da região em que teria supostamente vivido no século I da Era Comum, provavelmente um dialeto galileu distinto do falado em Jerusalém. Os apóstolos, que seriam também da região da Galileia,
falavam aramaico, assim como as cidades de Nazaré e Cafarnaum, na Galileia, onde Jesus teria vivido. O aramaico era a língua comum do Mediterrâneo Oriental naqueles dias, e também durante e após os impérios neo-assírio, neo-babilônico e Aquemênida, 722 da Era Comum a 330 da Era Comum, e manteve-se como língua comum da região até o século I. Apesar da importância crescente do grego, o uso do aramaico também foi se expandindo e acabaria por ser dominante tanto entre os judeus na Terra Santa e em outros lugares no Oriente Médio por volta de 200 da Era Comum, e permaneceria assim até a conquista árabe no século VII. Por todo o Novo Testamento encontramos resquícios da possível forma do aramaico galileu falado pelo homem que teria inspirado Jesus dos Evangelhos. São muitos os exemplos, mas 2 deles merecem destaque por definitivamente revelarem a origem galileia do homem que teria inspirado o mito de Jesus. São eles: Talita cum, menina, levante-se. Marcos 5,41. Podemos observar pela forma cum que a pessoa que fala é um galileu, pois no aramaico da Judéia a forma seria cumi, imperativo feminino. O Codex Sinaítico e o Vaticanus mantêm esta forma transliterada, ao passo que outros manuscritos, como o Alexandrino, tentaram corrigir isso, acrescentando o i faltante à forma verbal em questão. Provavelmente, tais cópias gregas foram feitas em ambientes de fala aramaica oriental, que conjugavam os verbos de forma padronizada, diferente da forma mais relaxada dos galileus. Efatá, isto é, abre-te, Marcos 7,34. Esta poderia ser a forma aramaica etiptar, imperativo passivo do verbo petar, abrir, tendo em vista que o th poderia ser assimilado no aramaico ocidental. O H gutural era frequentemente omitido nas transcrições gregas da Septuaginta e era sempre abrandado na fala galileia. Portanto, Marcos 7,34 nos mostra um galileu falando. Kutcher, Y, 1976, Studies in Galilean Aramaic. 5.5. Resumo. 1. Os galileus não eram judeus no sentido étnico do termo. Foram convertidos cerca de um século antes do período que acredita-se que Jesus tenha vivido. Eram uma mescla de gente. 2. Os galileus sempre tiveram relações tensas com seus vizinhos do sul, devido ao relaxo dos primeiros em relação à prática religiosa. 3. Os galileus eram altamente sincretistas e, ao longo de sua história, podemos notar exemplos de mesclas de conceitos pagãos à fé judaica que diziam professar. 4. Os evangelistas se esforçaram para mascarar a origem galileia do inspirador de Jesus. Porém, alguns elementos e resquícios dessa origem podem ser encontrados nas próprias narrativas do Novo Testamento. 5. Os galileus falavam um aramaico bem peculiar e distinto dos seus vizinhos da Judéia. 6. Jesus e seus discípulos, pelo que podemos averiguar, falavam em conformidade com sua origem galileia. Mateus 26, 73. Por hoje é só. Que o Eterno Kadosh Baruch Hu nos abençoe e abra o entendimento de algumas pessoas que ainda não conhecem a verdadeira história do Jesus, de Yeshua de Nazaré, possam compreender e acreditar que nós, povo judeu, hebreu, israelita, há mais de 2000 anos estamos certos em não crermos em um personagem que foi criado e divulgado pelo Império Romano. Amém. Shalom, shalom.